Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse é o mecanismo de controle a médio prazo da pressão arterial e envolve uma cascata hormonal bastante interessante, como nós discutimos em aula. A função dos rins é limpar o sangue. Os néfrons são as menores unidades renais que dependem de pressão para funcionar. Por quê? Porque o néfron funciona por ultrafiltração, que é o excesso de filtração, e reabsorção. E a gente já viu anteriormente, nós já vimos, que filtração e reabsorção dependem diretamente de pressão hidrostática e pressão oncótica. Então, alterações de pressão hidrostática podem causar alterações na filtração renal. Então, os rins são sensíveis à pressão arterial. E existe um conjunto de células nos rins próximos à estrutura do glomérulo. O que é o glomérulo? Aqui nessa região, na cápsula de Bowman, ocorre filtração. Então você tem aqui os vasos sanguíneos que chegam aos capilares dentro dos alvéolos, então as artérias, pequenas artérias, arteríolas, os capilares onde ocorre a filtração, e depois ao longo dos túbulos renais, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, ocorre o processo de reabsorção. Nós temos aqui, muito próximo à estrutura do glomérulo, células chamadas de células justaglomerulares. Por que justaglomerular? Exatamente pela sua proximidade do glomérulo. Qual a importância dessas células justaglomerulares? Essas células justaglomerulares, elas produzem renina. E como elas são sensíveis à pressão, alterações de pressão fazem com que essas células produzam mais ou menos renina. Sempre que a pressão arterial aumenta, a produção de renina vai diminuir. Sempre que a pressão diminui, a produção de renina vai aumentar. E acontece exatamente nessas células aqui. E essas células produzem renina e essa renina é liberada na corrente circulatória. O que a renina faz? O fígado produz um hormônio chamado angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio é convertido pela renina em um hormônio chamado angiotensina 1. A renina é uma enzima que quebra um aminoácido desse angiotensinogênio, que tem 8 aminoácidos, convertendo ele em angiotensina 1, que tem 7 aminoácidos. Nem o angiotensinogênio, nem a angiotensina 1 são hormônios com efeitos muito importantes no nosso organismo. A angiotensina 1 ela é quebrada por uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina, que é produzida pelos pulmões e é liberada na corrente circulatória. Então, existe um monte de ECA na corrente circulatória. Então, na presença da angiotensina 1, a ECA age sobre, quebrando a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é uma proteína com 6 aminoácidos. Essa angiotensina 2 é um dos mais importantes hormônios em todo esse ciclo que envolve o angiotensinogênio, as enzimas, e a produção de hormônios finais. Não é o único, existem outras formas de angiotensina, mas para nós entendermos o básico, basta entender o funcionamento da angiotensina 2. Aonde há angiotensina 2? Existem diversos receptores de angiotensina 2. Os mais importantes, mais relevantes, são os receptores AT1 da angiotensina 2. Então vamos correr sobre eles. A angiotensina 2 age nos receptores AT1 que estão localizados tanto nas arteríolas quanto no córtex da glândula adrenal. Nas arteríolas, a angiotensina 2 ela promove aumento da entrada de cálcio. Aumento da entrada de cálcio em células musculares significa aumento da contração muscular. Aumentando a contração muscular, você aumenta a resistência periférica. E a gente já viu que o aumento da resistência causa aumento da pressão arterial, porque a pressão arterial depende do débito cardíaco e da resistência periférica. Então, sempre que a pressão estiver baixa, a produção de renina aumenta, a quantidade de angiotensina 2 vai aumentar, consequentemente a resistência periférica, as arteríolas contraem mais, a resistência aumenta, aumentando a pressão arterial. Então, mecanismo de feedback negativo. Aqui nós podemos ver uma fotografia, uma micrografia de uma arteríola mostrando a sua espessa parede, comparada com a luz do vaso, cerca de 0,7 a razão, em comparação aqui do lado uma veia, onde a pressão é muito baixa, por isso que ela não tem um formato arredondado e as paredes são bastante finas. Outro efeito da angiotensina, da angiotensina 2
no sistema renal. Então aqui mostra o fígado produzindo angiotensinogênio, a renina quebrando o fígado, quebrando angiotensinogênio em angiotensina 1, a ECA quebrando angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa angiotensina 2, além de agir nas arteríolas, age no córtex da glândula adrenal. O córtex da glândula adrenal produz mineralocorticoides. Um desses mineralocorticoides, a aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona ela aumenta a reabsorção de sódio e excreção de potássio no néfron distal. Reabsorvendo mais sódio, a concentração de sódio aumenta no sangue. O hipotálamo percebe, porque o sódio ultrapassa a barreira hematoencefálica, o hipotálamo percebe que a concentração de sódio está elevada e vai aumentar a liberação de vasopressina, que é o hormônio antidiurético. A vasopressina, o hormônio antidiurético, aumenta a reabsorção de água nos túbulos proximais dos rins. Ou seja, sempre que aumentar a quantidade de sódio no corpo, a concentração de sódio no corpo, o hipotálamo libera mais hormônio antidiurético, o que causa um aumento da reabsorção de água. E se você tiver um aumento da reabsorção de água, você vai ter um aumento da volemia, do volume de sangue. E o aumento do volume de sangue, consequentemente, promove o aumento da pressão arterial. Então, as duas formas os dois efeitos da angiotensina 2 no organismo são nas arteríolas, promovendo o aumento da resistência periférica, que leva ao aumento da pressão arterial, e outro estimulando a liberação de aldosterona, que faz com que ocorra o aumento da reabsorção de sódio, consequentemente de água, consequentemente aumento do volume e aumento da pressão arterial. Muito obrigado.